Na lição 4, nós vimos a administração de fármacos na forma de injeção em bolo. Essa é uma forma não muito usada na clínica, porque ela requer então uma administração muito rápida, isso é limitado para doses pequenas e para fármacos que não sejam irritantes no local de administração e também que não gerem concentrações elevadas tóxicas após uma injeção dessa forma. Então, via de regra, os fármacos via intravenosa, os que são mais relevantes na farmacocinética clínica, são administrados através de infusões, ou seja, uma quantidade que é administrada continuamente ao longo de um tempo por uma via intravenosa. Uma das formas de se administrar uma infusão é através da chamada infusão contínua, na qual nós temos uma bomba de infusão que administra o fármaco numa taxa, numa velocidade constante. A gente vai chamar isso de taxa de infusão. Quando se administra um fármaco com infusão contínua, após atingir o estado estacionário, a concentração não flutua, não há mais máximas e mínimas, porque a quantidade que está entrando e saindo está em equilíbrio e, portanto, não há flutuação. Aí nós temos que imaginar que a infusão contínua intravenosa é como se fosse injeções em bolo administradas em intervalos infinitamente pequenos. Então nós vamos ter uma concentração que cresce e depois de 5 milhas-vidas nós atingimos um estado estacionário no qual não há mais flutuações de concentração. Então as concentrações plasmáticas resultantes de uma infusão contínua dependem da taxa com a qual o fármaco está entrando no corpo, é a taxa de infusão clearance, do volume no qual esse fármaco está se distribuindo, e da taxa de remoção do corpo, que é expressa pelo clearance. Então nós podemos obter essa fórmula aqui, que é a concentração no tempo t, é a taxa de infusão, dividido por V vezes K, que também posso substituir V vezes K por clearance, vezes 1 menos E elevado a menos K vezes T. Esse 1 menos E elevado a menos K vezes T é a fração do estado estacionário que foi alcançado. Então, concentração plasmática durante uma infusão contínua vai depender da taxa de infusão e do clearance do fármaco. Então, conforme eu comentei no slide anterior, esse termo 1 menos E elevado a menos K vezes T representa a fração da concentração em estado estacionário que é obtida nesse tempo T após o início da infusão. À medida que esse tempo cresce, T fica um número grande, o E elevado num número grande negativo se aproxima de zero. Portanto, lá no estado estacionário, quando o T é um número mais elevado, a concentração obtida depende apenas de K0 e do clearance. A fórmula se simplifica. Então, nós temos aqui um exemplo. Um fármaco com tempo de meia-vida de 8 horas e uma constante de eliminação de 0,0087 horas a menos 1, esse fator 1 menos E elevado a menos K vezes T, ele representa então a fração do estado estacionário alcançado. E nós vimos que após 5 meias-vidas, que seriam então 40 horas, nós atingimos aqui 97% do estado estacionário. Se fossem 8 horas, eu teria atingido apenas 50% do estado estacionário. Então, conforme eu comentei com vocês, à medida que o tempo passa, esse termo 1 menos E elevado a menos K vezes T se torna, na verdade, 1 e a fórmula fica simplificada. A concentração em estado estacionário durante uma infusão contínua é a taxa de infusão dividido pelo clearance. Portanto, a concentração é diretamente proporcional à taxa de infusão e inversamente relacionado ao clearance. A taxa de infusão é algo que é controlável por quem administra o fármaco e, portanto, o parâmetro farmacocinético que está governando as concentrações é o clearance. Portanto, a concentração plasmática obtida com uma infusão intravenosa contínua depende da taxa de infusão e da depuração do fármaco. Então, aqui nós temos um exemplo. O paciente está recebendo teofilina por via intravenosa, que tem uma meia-vida de 6 horas. Portanto, o K é 0,116. É obtido dividindo 0,693 pelo tempo de meia-vida. E o volume de distribuição é de 30 litros. O clearance de 3,48, porque 3,48 é o resultado da multiplicação de 0,116, que é o K, vezes 30, que é o volume de distribuição.
E aí a pergunta é, qual é a concentração plasmática em estado estacionário por uma infusão intravenosa contínua de teofilina na taxa de 40 mg por hora. Vejam que a taxa de infusão é expressa em quantidade em miligramas por tempo por hora. Então a concentração em estado estacionário será a taxa de infusão, 40, dividido pelo clearance 3,48, 11,5. Nesse exemplo, digamos que nós não estamos satisfeitos com essa concentração de 1,5, nós queremos aumentá-la para 14 mg por litro. Eu tenho duas maneiras de estimar qual seria a taxa de infusão, o K0 nesse caso. Eu poderia substituir 14 na concentração, o clearance nós já conhecemos, então calcularíamos qual seria o K0. Ou outra possibilidade é fazer uma simples regra de 3. Né? A taxa de infusão de 40 gera uma concentração de 11, concentração de 14, X, e vamos chegar então no mesmo resultado. Agora, lembrem de não confundir o K0, que é a taxa de infusão, com o K, que é a taxa de eliminação. Nós também podemos estimar, portanto, concentrações antes de chegar no estado estacionário com a outra fórmula que nós vimos inicialmente. Lembrando que essas fórmulas estão lá no Blackboard, na área desta lição, num arquivo tipo TXT, que vocês podem copiar e colar no Excel e só substituir as variáveis por números. Então, se o clearance para um fármaco é 4,5 litros por hora, constante de eliminação 0,15 horas a menos 1, e esse fármaco é administrado com infusão contínua, na taxa de 50 mg por hora, qual será a concentração plasmática após 8 horas? Então, só substituímos aqui, K0 é 50, o clearance é 4,5, constante de eliminação 0,15 e o tempo decorrido 8 horas. Portanto, após 8 horas, a concentração será 7,8 mg por litro. E a pergunta é, se a infusão continuar, qual será a concentração em estado estacionário? Bom, concentração em estado estacionário, nós só removemos esse termo 1 menos E elevado a menos K vezes T da fórmula. Será a taxa de infusão 50, dividido por 4,5, que é o clearance, resulta em 11,1. Então, após atingir o estado estacionário, nós teremos, portanto, uma concentração de 11,1 mg por litro. Na infusão contínua, tal como nas outras formas de administração, toda vez que nós mudarmos a taxa de administração, ou a forma como está sendo administrado, nós temos que esperar 5 meias-vidas para atingir um novo estado estacionário. Lembrando, né, que no estado estacionário, a quantidade de fármaco entrando no corpo por intervalo de tempo equivale à quantidade que está saindo. Por isso que eu tenho esse equilíbrio e a concentração não flutua mais. Muito bem, se nós interrompermos a infusão em estado estacionário, a infusão contínua, após a interrupção a concentração começa a cair. E eu posso calcular a concentração um tempo após a interrupção da infusão usando a fórmula do C igual a C0 vezes Z elevado a menos K vezes T. Nesse caso, o C0 será a concentração em estado estacionário, claro, considerando que nós já tínhamos atingido o estado estacionário anteriormente. Então, por exemplo, no exemplo anterior, onde a constante de eliminação é 0,139 horas a menos 1, e a concentração em estado estacionário é 15, e digamos que nós interrompemos a infusão durante, quando já foi obtido o estado estacionário, a pergunta é qual será a concentração 12 horas depois dessa interrupção. Então, substituímos esse C0 é 15, o K é 0,139, o tempo decorrido é 12 horas, e, portanto, 12 horas após o final da infusão, a concentração será de 2,9 miligramas por litro. Bom, então nós vimos, né, que nós precisamos esperar as 5 meias-vidas para atingir o estado estacionário. Muitas vezes nós precisamos ter concentrações próximas daquelas de estado estacionário imediatamente. Por exemplo, um antibiótico usado para tratar uma infecção grave, nós não queremos perder tempo esperando para atingir o estado estacionário.
Então, uma alternativa para isso é administrar uma dose inicial mais alta para que logo esse estado estacionário seja atingido. Essa dose mais alta inicial, que é administrada uma única vez, é chamada então de dose de ataque. Claro que ela só pode ser administrada se essa dose nesses níveis for considerada segura para aquele fármaco específico. E a gente seleciona, escolhe essa dose de ataque com base na definição do volume de distribuição, que nós vimos que o volume é uma dose dividida pela concentração obtida. Portanto, a dose de ataque será o volume de distribuição vezes a concentração que se quer obter daquele fármaco, considerando o modelo de um compartimento.